Olá, conectados, vamos bater um papo? No vídeo de hoje eu quero falar sobre tribunal de júri, sobre a oratória aplicada ao tribunal do júri. O que é que eu posso falar, o que é que eu não posso falar, o que é que eu devo fazer, o que é que eu preciso evitar, o que é importante, o que não é importante, sobre tudo que envolva a oratória ali no júri popular, não é? E será se é como nos filmes? Será se não é como nos filmes assim? Será se eu faço de um jeito ou de outro? Enfim, a quantidade de filmes e de seriados que abordam essa temática é muito grande. E volta e meia aparece um novo filme, um novo seriado que está dentro desse assunto, que traz uma perspectiva diferente do que já foi visto e explora o mundo jurídico ali na questão do tribunal do júri, da oratória, de uma maneira completamente diferente. Alguns são fantasiosos, outros nem tanto, alguns são mais próximos da verdade, de como realmente acontece. E é sobre tudo isso que a gente vai falar um pouco aqui. Se você tiver algum comentário, alguma anotação a fazer, alguma coisa a acrescentar, fala aí nos comentários que assim que eu puder, eu respondo assim que possível. Então vamos começar. Bom, para começar eu não poderia falar diferente. Primeira coisa, o primeiro tópico que eu trouxe pra gente aqui é o seguinte: cuidado ao ser apelativo demais. Num tribunal de júri é comum você ver advogados explorando a parte teatral da coisa. E fazem uma encenação e mostra como foi e sabe, são incisivos e chama alguém para fazer uma encenação ali com ele. Isso é normal, isso acontece até hoje em alguns lugares. Só que o problema é você ser excessivo nisso. Outro dia eu recebi um vídeo no WhatsApp de um advogado que subiu na mesa para mostrar como foi que aconteceu e tudo. Quer dizer, calma, sabe, subir na mesa não vai fazer a encenação ser diferente de como seria no chão. Consegue entender? Cuidado com os excessos, cuidado com os extremos. Tudo de mais é ruim, tudo de menos é ruim. Tenta achar que ali é a dose certa, até porque tem gente ali entre os seus jurados que não vão gostar daquilo que você está fazendo. Tem gente que vai gostar daquilo que você está fazendo. Tem gente que vai achar legal, tem gente que vai achar péssimo. Então, tenta ficar mais ou menos ali naquela zona de conforto do meio termo. Nem tão pouco, entende? Se você fica ali, é uma zona segura, vai ser a sua zona de segurança. Não tem como errar para mais, nem como errar para menos. Então, é o melhor que você pode fazer. Fuja sempre dos excessos. Tem gente que gosta, então se você quiser usar isso, use a seu favor. Use com cuidado, com cautela, claro. Use a seu favor. Você não precisa se esforçar para aprender isso só para começar a fazer isso no seu júri popular. Não. Faça do seu jeito. Coloque a sua personalidade naquilo. Se você não gosta, não faça. Se você gosta, faça com cautela. E aí vai o que eu falei. Tudo demais são sobras, não tem para onde correr. Bom, vamos para o próximo tópico. E, não menos importante, eu não poderia deixar de falar isso. Use a mesma linguagem dos jurados. Como assim? Tenta falar a mesma linguagem deles, no mesmo nível que eles. Como é que eu posso fazer isso? Essa é a questão, esse é o pulo do gato. O que é que você vai fazer? Você vai olhar para os seus jurados e tentar encontrar ali uma média ou uma maioria. A maioria dos seus jurados tem uma faixa etária mais alta, a maioria dos seus jurados tem uma faixa etária mais baixa, a maioria, como é que eles se vestem? Por quê? O que isso influencia? Se a maioria dos seus jurados tem uma faixa etária mais alta, então é um pessoal um pouco mais maduro, de um pouco mais de idade, você usa uma linguagem mais padrão, uma linguagem mais rebuscada, quem sabe? Uma linguagem mais longe dos vícios não, das gírias, longe das gírias, uma linguagem mais erudita até, se for o caso. Se sua faixa etária, se a maioria ali tiver uma faixa etária de idade mais jovem, então você pode falar até um pouco mais as gírias, você pode explorar mais a linguagem coloquial, até quem sabe a linguagem mais povão, se for o caso, do jeito que você está vendo ali. Então tudo isso vai demonstrar mais ou menos o tipo de linguagem que você segue.
Isso falando em faixa etária. Mas, por exemplo, você pode aliar junto a isso a questão da vestimenta. Você vê que eles estão mais com uma roupa mais formal, uma roupa mais padrão, ou uma roupa mais despojada, ou uma calça jeans, tênis all-star, uma camiseta de gola polo. Como eles estão vestidos? Isso vai falar duas coisas, tanto a personalidade como vai reiterar aqui o que eu falei no início, que eu falei primeiro, que é a questão da linguagem padrão que você vai usar. Então, se você vê ali que nas vestimentas eles estão mais formais, aí você usa uma linguagem mais padrão, uma linguagem mais rebuscada e tudo aquilo que a gente já falou. Se você vê que nas vestimentas eles estão mais despojados, mais descolados, mais até largados até, quem sabe, aí você usa outro tipo de linguagem, uma linguagem mais padrão, ou uma linguagem mais coloquial, uma linguagem menos formal, até gírias, se for o caso. Os exemplos, você usa exemplos mais abertos, você usa uma argumentação mais incisiva. Tudo isso influencia para que você crie um rapport com quem está te escutando, para que você crie um conforto com quem está te escutando. Por que isso? Porque lembre que o júri popular normalmente é longo. Lá no final, eles não vão lembrar de tudo, eles vão lembrar das principais partes, eles vão lembrar das partes que eles se identificaram mais, eles vão lembrar das partes que ficaram mais marcantes para eles. E eles vão lembrar disso sempre puxando na mente quem foi que falou. Porque a questão toda é essa, as pessoas vão comprar a sua imagem para depois comprar a sua ideia. O advogado que falou, ele é mais parecido comigo. Isso são coisas que atuam de maneira bem sensível para a formação da opinião como um todo. As pessoas vão lembrar sempre daquilo que foi mais marcante para ela. Então, se foi você que falou, se foi você que conseguiu alcançar aquela pessoa, por assim dizer, então ela vai lembrar mais de você, vai lembrar mais das coisas que você disse, vai lembrar mais dos detalhes que foi você que expôs. Então isso tudo vai influenciar nessa questão. E aí tem uma técnica que você pode fazer isso, existem várias, mas tem uma que eu vou falar que se chama leitura fria. O que é a leitura fria? Leitura fria é uma série de técnicas que vai servir exatamente para você identificar o perfil da pessoa que você está falando. O que é a leitura fria? A leitura fria é você poder olhar para a pessoa do jeito que ela está vestida e poder falar, por exemplo, traços de personalidade. E isso é muito usado para criar rapport. Rapport é quando a pessoa se conecta com você, ela se sente confortável com você. Ela se sente segura com você, isso é rapport. Isso é usado também na sedução, para quem gosta aí, da paquera. Usa muito leitura fria para isso. Leitura fria vai servir para aproximação. No mundo dos negócios, leitura fria fechada é usado para fechar parcerias e contratos com as pessoas que é de interesse comum. Então, a leitura fria ela pode ser usada para várias coisas e usa uma série de técnicas. Você pode até pesquisar sobre isso no Google, no YouTube, existem várias e vários vídeos falando sobre leitura fria, que eu não quero entrar nessa questão agora, porque eu só quero que você saiba que existe. Você pode usar a leitura fria para identificar tipos de personalidade das pessoas que estão te ouvindo. Isso não serve só no tribunal do júri, mas serve em qualquer outra situação em que você precise usá-la. Veja bem, uma coisa muito bacana que você pode fazer, e vai fazer todo o diferencial para você no tribunal do júri, é chamar os jurados pelo nome. Chamar pelo nome, como é que eu posso chamar os jurados pelo nome? Preste atenção. Nos trâmites iniciais, nos procedimentos iniciais, os jurados, cada um dos jurados é chamado, vai passar a palavra aos advogados, cada um, se eu não me engano, são 4 rejeições que cada um pode fazer. Mas, observe bem, esses jurados, eles são chamados pelo nome. Seu José, vem cá, José é chamado, você faz o quê? Você anota, José. Maria, vem cá, vai Maria, ela vai aqui, o advogado vai dizer se aceita ela ou não, e aí ela vai fazer o juramento e vai pro lugar dela. Show, ótimo. Aí vai ser chamado João, aí João vai ser chamado. Aí vai ser chamado, sei lá,
Marcos, você anota. Moisés, você anota Moisés. Anota para você, num papel de rascunho. Você não vai passar para ninguém, você nem precisa mostrar para ninguém, só anota o nome das pessoas. Vê mais ou menos o que cada um está vestindo para na hora você não esquecer que aquela é Maria, que aquele é João, aquele é José, enfim. Anota e guarda para você. Isso aqui vai ser usado lá na frente. Em que momento? Olha só, você está fazendo sua defesa. Então, o meu cliente, quando ele atravessou a rua, ele viu o acidente e tudo. Não é, João? Olha só, você falou o nome do jurado. Porque você já deve ter passado por isso alguma vez na vida, dona Maria, não é verdade? Você falou o nome dela. Veja bem, isso é um absurdo, ninguém pode conceber isso. Não é, Joaquim? Só pelo fato de você ter chamado a pessoa pelo nome, ela vai se conectar com você. Ela vai criar uma empatia maior com você. E preste atenção, no júri, a maior moeda que você pode ter é a atenção das pessoas. É a atenção das pessoas. Porque, veja bem, elas podem lembrar, elas podem esquecer de qualquer coisa. Elas podem esquecer de tudo que foi dito. Elas podem esquecer das testemunhas. Mas elas vão lembrar daquilo em que o foco dela estava concentrado. Ela vai lembrar daquilo onde a atenção dela estava. Se estava em você, ela vai lembrar de você. De tudo que você disse. Nos mínimos detalhes. Porque, lembra que eu falei, júris normalmente são longos. Quando os jurados saírem para dar os votos de cada um, eles vão lembrar da parte mais importante, daquilo que ficou marcado. E se a atenção deles estava em você, com toda certeza, eles entenderam e até hoje vão lembrar do que você disse. Ela se sente, sabe, especial. Ela vê você falando o nome dela, ou ele vê você falando o nome dele, os jurados, e pensam, puxa vida, eu não sou mais um aqui. Eu não sou mais um na multidão. Ou seja, ele lembrou o meu nome. Falou meu nome ali quando eu entrei, mas ele lembrou o meu nome. É como se fosse uma coisa mirabolante, às vezes você não é nem bom de memória. Você anotou, só que ele não sabe o que você anotou, ninguém sabe o que você anotou. Mas você lembra, e você fala, e só por você ter feito isso, você com certeza ganhou uns pontos a mais ali para o resultado final, você ganhou um peso maior para o resultado final, na hora que os jurados saírem para deliberar. Algo muito importante também que você precisa falar, ou que você precisa fazer, né? Nem falar é fazer. Estude outros casos que aconteceram em outros lugares e traga para o seu caso prático. Isso vai trazer para você um peso de experiência. As pessoas vão olhar para você e falar, puxa vida, olha só, ele realmente sabe o que está acontecendo por aí, ele já viu isso acontecendo em outros lugares. Ou ele já tem anos e anos na advocacia que ele sabe o que ele está falando. E é aí que vem a questão. Pessoas experientes são associadas à razão. Pode observar, todo mundo que você acha que é experiente em alguma coisa, você sempre vai pensar que aquela pessoa está certa naquilo. E às vezes a pessoa não é nem tão experiente assim. Mas para você, ela é uma pessoa experiente. E só pelo fato de você entender ela como uma pessoa experiente, você tem ela como uma autoridade no assunto. E se a pessoa é uma autoridade no assunto, logo ela está correta. Logo ela está certa. Então, puxando isso para um júri popular, se a pessoa te ver como experiente, ela vai te ver como uma autoridade no assunto. Se você é uma autoridade no assunto, logo você está correto. Só porque você sabe das coisas que aconteceram, só porque você... Então, isso é mais um fator para você somar na sua oratória jurídica e que não pode faltar de jeito nenhum. Demonstre experiência. Demonstre conhecimento. Demonstre conhecimento não só com o seu caso, mas também com outros casos. Fale onde aconteceu, nem precisa ter sido aqui no Brasil, mas fale o que aconteceu, mostre como foi que foi resolvido. E aí você adapta ao caso prático. Você adapta ao caso em tela ali daquele momento.
com toda certeza isso vai ser um crescimento e vai ser um peso muito maior para o que você está falando. Vai trazer uma carga muito maior para o que você está falando. E vai fazer uma diferença no final. Vamos ainda falar. Tem um outro tópico aqui que eu não poderia deixar de falar, que é o seguinte: você precisa muito. Você precisa variar a entonação e a velocidade da sua voz. Para quê? Para dois motivos. Primeiro, quando você varia a velocidade da sua voz, você está trazendo uma dinâmica maior para o processo. Você está sendo aquele cara dinâmico falando. Quando você varia a entonação da sua voz, você está dando destaque àquele assunto importante. Aprenda a usar a dinâmica vocal. Aprenda a falar, dando destaque às palavras ou às coisas que você realmente acha importante. Como é que você pode aprender? Fazendo. Como é que eu posso aprender? Fazendo. Comece a fazer agora. E você não precisa de um tribunal do júri para começar isso. Comece fazendo em casa. Lembra do que a gente já falou sobre o treinamento semana passada? Comece a treinar isso em casa, na frente do espelho, para algum colega próximo, para algum familiar. Chame ele, cara, deixa eu falar uma coisa com você. E comece a falar para ele, comece a aplicar essas técnicas de voz também. Comece a aplicar essas técnicas de persuasão. Comece a colocar em prática tudo que você acha importante. Você pode variar a fala, você pode variar o tom, você pode variar a velocidade da voz. Para dar dinâmica, para destacar o que você acha importante. Porque veja bem, quando você está escrevendo, você quer destacar uma coisa, o que é que você faz? Você sublinha. No computador você coloca em negrito. Mas e quando você está falando? Você precisa destacar aquilo de alguma forma. Como você vai destacar isso? Dessa forma. Usando a dinâmica vocal para isso. Você pode destacar o que você acha importante, você pode dar uma dinâmica maior e você pode prender a atenção de quem te escuta. E lembra o que eu te falei, a atenção é o que você pode ter de mais importante num tribunal de júri. Se estão prestando atenção em você, se o foco está em você, se o que você está falando está atraindo a atenção, então você está no caminho certo. Isso aqui, eu trouxe um tópico para falar, e isso é uma coisa que nem todo mundo faz. E as pessoas que fazem se destacam. O que é? Use, explore a sua linguagem verbal e também a sua linguagem não verbal. O que é a minha linguagem não verbal? São os gestos, o modo como você se veste, tudo aquilo que não está ligado com a sua fala. Se a pessoa fala e gesticula demais, isso é uma linguagem não verbal. Gestos podem fazer toda a diferença na sua oratória como um todo. Podem fazer diferença para quem te escuta. Afinal de contas, é muito monótono você conversar com alguém que não faz simplesmente nenhum movimento, que não faz simplesmente nenhum destaque, que não faz nada de diferente para chamar atenção. E quando eu gesticulo, então você tem uma atenção maior naquilo que eu estou falando. Não pela fala em si, mas pelo conjunto do todo. Pelos meus gestos, isso tudo é uma linguagem não verbal. Não é? Aquela pessoa que anda demais enquanto fala, isso é uma linguagem não verbal. O modo como você se veste é uma linguagem não verbal. As pessoas prestam atenção de uma forma diferente para todo mundo. Mas saiu um estudo falando que a maioria das pessoas prestam atenção da seguinte forma: 70% na linguagem não verbal, 30% na linguagem verbal. Ou seja, as pessoas prestam mais atenção no que você faz do que nas coisas que você fala. Trocando em miúdos,
falando de uma outra forma. As suas atitudes falam mais do que as suas palavras. E lembre que não fazer nada também é uma atitude. Então preste muito mais atenção da próxima vez na sua linguagem não verbal. Que tipo de mensagem você está passando com a sua linguagem não verbal? Que tipo de ideia você está passando com a sua linguagem não verbal? Por exemplo, um advogado que aparece todo de terno, gravata, tudo no padrão, ele passa uma imagem. Mas o advogado que aparece de calça jeans, camisa polo e um terno, um blazer por cima, por exemplo, ele passa uma outra imagem completamente diferente. Eu já estive em lugares que o advogado simplesmente ia dessa forma e as pessoas perguntavam: cara, você é advogado mesmo? Ah não, eu sou advogado, e tira a OAB e mostra. Ah tá, era só porque eu não consegui distinguir, só para tirar uma dúvida. Obrigado. Então a sua linguagem não verbal fala tanto ou mais do que a sua linguagem verbal. Preste muita atenção em que tipo de mensagem, que tipo de coisa você está passando com a sua linguagem não verbal. Isso vai fazer uma diferença exorbitante na hora que você for falar. Principalmente diante de um tribunal de júri. Ou de uma turma de desembargadores. Ou diante de um auditório cheio numa palestra. Independente de onde for, sua linguagem não verbal fala. Tenha isso em mente, essa foi de graça. Vamos para o próximo tópico que eu trouxe pra gente, que eu não poderia deixar de falar, que é o seguinte: nunca, jamais, em hipótese alguma, force a barra com o júri. Como assim force a barra com o júri? Deixa eu colocar de outra forma. Você tem um amigo, certo? E quando eu vou falar, você vai pensar em alguém. Aquele amigo que fala sempre a mesma coisa quando vocês se encontram. Já sabe? Aquela amiga que sempre que você a vê, ela fala exatamente a mesma coisa. Ou ela fala sempre... Sabe aquela pessoa que tem o mesmo discurso toda vez? Pronto. Pensou em alguém, né? Agora minha pergunta é: o que você pensa dela? O que você acha dela? Eu tenho alguns colegas assim, sempre que eu vejo vai falar a mesma coisa. Ou vai falar basicamente do mesmo jeito, ou bate na mesma tecla o tempo todo, ou tem um assunto que ela gosta tanto daquele assunto que ela não fala mais de outra coisa. Já viu pessoa apaixonada? É exatamente assim. Só fala naquilo, só pensa naquilo, só vive em prol daquilo. É pessoa apaixonada. Vive para aquele propósito, só fala daquilo e de mais nada. Bom, pensou. Eu tenho um amigo assim. Quando ele aparece lá longe, eu penso: puxa vida, lá vem ele de novo, eu sei o que ele vai falar até. E é dito certo. Normalmente essas são as pessoas que a gente tenta evitar. A gente tenta ir para um lado. Se a pessoa vai para cá, vai para o outro. A pessoa aparece ali, você já tenta dar um jeitinho de fazer a volta. Agora imagina isso em um júri. Como assim não forçar a barra com o júri? É aquele advogado que ele fala sempre a mesma coisa, sempre bate na mesma tecla com o júri. Como se ele estivesse insistindo para um júri acreditar naquilo que ele está falando forçadamente. Quando você faz isso, você está demonstrando para o júri que você não tem mais nenhum outro argumento. Que você só tem aquilo ali para sustentar sua defesa e está se apegando àquilo. De uma forma tão ferrenha, de uma forma tão forte, que você quer obrigar ele a acreditar naquilo também. Então, não faça isso. Porque se o júri pudesse, ele levantaria e ia embora também, te evitando. Mas eles não podem. Essa vai ser aquela hora que você vai perder a atenção dos jurados. Um vai começar a olhar para um lado, outro vai começar a olhar para o outro, vai começar a mexer no celular, vai começar a olhar a roupa daquele cara que veio, a roupa daquela mulher que veio, vai tentar olhar a janela para ver como é que está o tempo lá fora, e vai começar a se distrair com tanta coisa que quando você parar de falar, quando você terminar a sua fala, eles vão dar graças a Deus que terminou e vamos escutar agora o que o próximo tem a dizer. Basicamente isso. Não force a barra com o júri. Se você não tem mais nenhum outro argumento, passe para o próximo ponto. Ou encerre sua fala ali. Ou explore aquilo de um jeito diferente, sei lá.
Seja criativo no que você tem para falar e no modo como você vai falar. Lembra de linguagem não verbal? O modo como você vai falar influencia bastante. O modo que você vai falar influencia bastante. Então preste atenção nisso e não force a barra com o júri. Bom, uma coisa muito importante a se fazer, que todo mundo precisava fazer e que eu vejo poucas pessoas fazendo, é o seguinte: monte um roteiro do que você vai falar. Monte um roteiro do que você vai dizer e não precisa ser muita coisa. Pega um papelzinho, bota lá ponto 1, isso. Ponto 2, isso. Ponto 3, isso. Só isso. E quando você estiver falando, se apegue àquilo ali. Siga aquilo ali. Por quê? Porque é muito fácil, preste atenção, é muito fácil você se perder ou você desviar o assunto, se perder no assunto, quando você não tem um roteiro. Porque você vai falar do ponto 1, você vai falar do ponto 2. Aí no ponto 2 vai ter aquele assunto que se encaixa aqui. Aí você vai falar e vai desenvolver aquilo ali e vai falar mais a fundo e vai acabar que você não vai falar o ponto 3. Provavelmente você também não vai falar o ponto 4. E aquele fechamento que você tinha pensado em fazer, já era. Vai ficar para trás. Por quê? Simplesmente porque você não fez um roteiro. Você estava falando de acordo com as coisas que vinham na sua cabeça. Não, primeiro eu vou falar assim, aí depois eu vou falar assim. E aí no meio você puxou alguma coisa lá que desviou você do foco. Desviou você da sua linha de raciocínio. Desviou você da sua linha de defesa. E as coisas que realmente eram importantes vão acabar sendo esquecidas. Isso não acontece se você faz um roteiro do que você vai falar. Se você faz um roteiro, você fica seguro ali. E você vai acabar falando tudo do jeito que você quer dizer. Outra coisa, fez o seu roteiro? Ótimo. Siga o roteiro. Porque eu conheço pessoas que fazem um roteiro maravilhoso. Faz um negócio, sabe, dá para fazer... Fica sendo o modelo de roteiro a seguir. Faz um negócio muito bem feito. Mas na hora de fazer, na hora da prática, ele não segue aquilo. Não, sabe, ignora aquilo ali. Sei lá, parece que fez de enfeite. Então, se você fez um roteiro, siga o seu roteiro. Primeiro faça um roteiro. Depois de feito o roteiro, siga o roteiro. Simples assim. Você vai conseguir falar tudo que você quer falar, do jeito que você quer falar, na ordem que você quer falar. Porque às vezes você sabe o que você quer dizer, mas você acaba invertendo a ordem das coisas. Você fala uma coisa que era para ser no final, mas você falou na frente. E aí você já começou falando daquilo, sendo que aquilo ali era para o desenvolvimento. Então monte um roteiro. É muito mais simples. Você vai conseguir falar tudo o que você quer falar, do jeito que você quer falar, na ordem que você quer falar. E sem esquecer nenhum detalhe. Monte um roteiro que fica tudo mais fácil, mais simples. Observe, preste atenção, observe os seus jurados enquanto você está falando. A reação deles à sua fala é um feedback, preste atenção, involuntário de como você está indo. Exatamente. Feedback involuntário existe? Existe. E é assim que você consegue pegar o feedback involuntário. E isso não acontece só no tribunal do júri, isso acontece em qualquer lugar. Sabe quando você está falando e quem está te escutando começa a fazer expressões faciais? Isso tudo é um feedback involuntário. Quando a pessoa não está concordando com você, quase sempre ela vai assumir uma postura defensiva, uma postura agressiva, uma postura... sabe quando a pessoa está te julgando enquanto você está falando? Mais ou menos isso. E você consegue ver isso tanto na postura corporal dela, quando você está escutando ela cruza os braços. Quando você está falando, ela faz expressões faciais. Então, tudo isso é um feedback involuntário que ela dá. Quando ela está concordando com você, ela tem uma feição mais amistosa, uma presença mais amorosa, uma expressão facial mais aberta. Isso são feedbacks involuntários que você pode captar no ar, pegar e seguir dali, ou não, você que escolhe, a linha de raciocínio que você está desenvolvendo.
Porque se você vê que a maioria não está muito com você, você pode muito bem adaptar o que você está falando, mudar o que você está falando, rearranjar o que você está falando e fazer de um jeito em que você possa conseguir mais ou menos identificar a direção a qual seguir, baseado no que a gente falou antes, lembra? De identificar como a maioria mais ou menos está se portando, ou pensa, ou age, enfim. E a partir disso, você montar uma linha de raciocínio mais para a esquerda, mais para a direita, ou nem tanto assim, enfim. É um feedback involuntário que você pode aproveitar ao seu favor e que é de graça. E quase sempre, se não sempre, a maioria das pessoas não percebem que estão dando esse feedback involuntário. Pessoas difíceis de ler são aquelas pessoas que elas ficam o tempo todo com a mesma expressão corporal e facial. Ela está falando, ou você está falando, e ela simplesmente está prestando atenção em você, sem demonstrar nenhum tipo de aprovação ou desaprovação. Ela apenas está te olhando. Você não consegue perceber se ela está concordando, se ela está discordando. Ou seja, ela não está te dando nenhum sinal de feedback involuntário. Ela apenas está prestando atenção em você. São pessoas difíceis de ler, se você pensar nessa questão do feedback involuntário. Então pega essa que foi de graça. Comece a colocar em prática isso já amanhã, ou então hoje, quem sabe. Comece a identificar nas pessoas se elas estão concordando mais com você e discordando de você enquanto você fala. E não precisa ser exatamente num júri, pode ser entre uma roda de amigos ou num debate qualquer sobre qualquer assunto do dia a dia. Enquanto você fala, não seja só passivo, seja um falante ativo. Fale, mas ao mesmo tempo preste atenção nas reações. Isso vai ajudar você a identificar como você está sendo recebido por aquelas pessoas que te ouvem. Você pode adicionar à sua fala, um outro ponto muito importante, você pode adicionar à sua fala histórias pessoais do seu dia a dia e aplicá-las àquela situação prática. Por quê? Porque histórias têm um alto poder de empatia. Histórias conseguem ganhar as pessoas. Afinal de contas, nós crescemos ouvindo histórias, somos educados ouvindo histórias. E para tudo na vida sempre tem uma história para contar sobre aquilo. E aí como você faz? Você adiciona isso ao seu caso ou à sua defesa. Com toda certeza, quer ver o poder da história? Você já viu ou já tem, com certeza você já teve, um professor que quando vai para a aula, ele passava a aula toda falando alguma coisa da vida dele. Você já teve um professor assim? Pois é. Das duas, uma. Ou você gostava da aula dele, ou você gostava mais da aula dele, virava o seu professor favorito, ou você não gostava da aula, nem da matéria, mas você gostava da pessoa. Você fala, puxa, que cara legal, que professora legal essa. Você nem gostava tanto da matéria, mas você criava uma amizade maior com a pessoa. Professor, cara, que coisa, né? Porque eu já tive uma tia que também já passou por isso, eu já passei por uma situação parecida. Então, histórias têm esse poder de empatia. Quando você traz isso para um tribunal do júri, você causa exatamente o mesmo efeito. As pessoas, elas tendem a se identificar com aquilo. Puxa vida, eu já passei por isso também, ou eu conheço alguém que já passou por uma situação assim. Só porque você contou uma história. Agora preste atenção, isso é importante. Não faça isso demais. As pessoas não estão lá para ouvir a sua história, para saber como você vive, ou para saber quais situações na vida você já passou. Elas não estão lá por você. Elas estão lá pela situação, estão lá pelo julgamento. Então, se você faz tudo isso em excesso, é como minha mãe já dizia, tudo demais são sobras. Tudo demais são sobras.
Sua mãe também dizia isso? A minha mãe dizia isso. Tudo demais são sobras. Então, não faça isso demais. Isso vai acabar causando um efeito contrário ao que você quer. Em vez das pessoas se identificarem com aquilo, em vez das pessoas gostarem pra caramba, poxa, eu gostei, elas vão começar a ver com maus olhos isso que você está fazendo. Poxa, ele só vem pra cá pra falar da vida dele. A gente num tribunal do júri, ele está contando o que aconteceu com ele não sei quantos anos atrás. Então é um tiro que pode sair pela culatra se você faz isso de maneira desregrada. Cuidado com essa questão da história pessoal. Você até pode falar uma coisa ou outra que aconteceu com você. E através disso você vai gerar uma conexão com quem te ouve. Mas não explora muito isso. Pode acabar dando errado. Algo extremamente importante que você também precisa fazer é o seguinte: apresente teses subsidiárias. Como assim teses subsidiárias? Vamos supor que você tem um argumento. Vamos supor que você tem 3 argumentos de defesa. Você vai apresentar o seu primeiro argumento, certo? Antes de você passar para o segundo argumento, fale mais 2 subargumentos ou 2 teses subsidiárias que sustentam aquele argumento que você está falando. É claro que o argumento ele precisa se sustentar sozinho. Ele precisa estar fundado em lei, ou ele precisa estar fundado em fatos, ele precisa estar fundado em alguma coisa que o mantenha válido, que o mantenha forte. Ele não precisa de mais nada para se sustentar. O argumento por si só se sustenta. Mas quando você adiciona teses a ele, ou teses subsidiárias a ele, você está dando um peso maior para o seu argumento. Você está dando mais base para o seu argumento, mais sustentação para o seu argumento. No final das contas, sabe o que vai acontecer? Você vai ter o argumento, vai ter ali 2 teses subsidiárias daquele argumento, vai apresentar um próximo argumento, uma próxima linha de defesa ou um próximo argumento. E aí você vai apresentar mais 1 ou 2 subteses para aquilo. Você vai apresentar o seu terceiro argumento e você vai apresentar mais 2 ou 3 subteses para aquilo. No final do seu discurso, você vai ter um argumento tão completo, você vai fazer uma defesa tão ampla, você vai fazer algo tão grande que as teses subsidiárias trarão uma maior robustez para a sua defesa. Elas trarão uma maior, não complexibilidade, mas elas trarão um maior peso para a sua defesa. E a sua fala vai ficar uma fala consistente, vai ficar uma fala segura, uma fala firme. De forma que no final de tudo isso, você vai ter feito um excelente trabalho. Só adicionando, na verdade, as suas teses subsidiárias ao seu discurso. Vai ficar muito mais completo se você faz isso. Então é uma coisa que eu aconselho muito você fazer, é adicionar aí teses subsidiárias no seu discurso. E antes de finalizar, não finalizar aqui agora, mas antes de finalizar o seu discurso, você precisa fazer um apanhado geral do que você falou. Preste atenção nisso. Você não vai repetir, você não vai reapresentar os fatos ou reapresentar a sua defesa, a sua tese, nada disso. Você vai fazer um apanhado geral. Por quê? Porque normalmente são longas as defesas. Você vai ficar um tempo falando. E é absolutamente normal as pessoas esquecerem aquilo que você falou no início. Ou os principais pontos. Ela só vai lembrar daquilo que ela achou legal para ela. Daquilo que ela achou impressionante. Ou daquilo que teve algum peso ou alguma relevância para ela. E é exatamente por isso que você vai fazer um apanhado geral de tudo que você falou. Então, gente, relembrando, é importante esse ponto. Você também não pode esquecer disso e disso que nós conversamos aqui hoje e também desse fato. Faz um apanhado geral, faz aí uns 5 minutos, 7 minutos falando sobre isso. Tanto é que tem gente que fala que o replay existe por causa disso, não é? O gol terminou de acontecer, mas a pessoa quer ver o replay para relembrar como foi o gol que acabou de acontecer. Então, isso é meio que natural já. Faça um apanhado geral exatamente para refrescar na memória
tudo aquilo que você disse, para a pessoa não esquecer nada, nada, nada. Um apanhado geral é muito importante você fazer. E não encerre a sua fala de qualquer jeito. Encerre a sua fala fazendo uma reflexão. Traga uma reflexão. Ou você pode aqui contar uma história que feche todo o argumento que você está falando. Uma história para levar a pessoa a pensar. Uma história que faça a pessoa refletir em tudo que você falou. E uma história que some a tudo que você já disse. Não adianta nada você ter uma excelente reflexão que vai contra tudo que você terminou de falar. Você vai estar trabalhando contra si mesmo. Ou você vai estar se boicotando. Não adianta. Não adianta você trazer uma história que não tenha, nenhuma ligação com os fatos ali. Você pode até trazer uma alegoria. Você pode até trazer uma parábola. Você pode até trazer uma historinha rápida ali de fábula. Enfim, a ideia é levar as pessoas a refletirem naquilo tudo que você terminou de falar. Puxa, será se é mesmo assim? Será se é realmente assim? Nossa, olha só, ele estava certo. Entende? Termine, a questão é você terminar com chave de ouro. Termine com chave de ouro. Porque o final ele precisa ser marcante. Justamente para que a pessoa fixe tudo que você disse e que fique fresco na mente dela. Então, quanto mais marcante você consegue ser no encerramento, melhor vai ser o seu resultado final naquele tribunal de júri. E uma coisa que eu quero falar aqui, veja bem, o júri não é, presta atenção no que eu estou falando, o júri não é imparcial. Como assim o júri não é imparcial? O júri não devia ser parcial? Devia, mas não é. Ah, como assim? Deixa eu falar a mesma coisa, mas de outra forma. Seu colega, sua amiga, seu melhor amigo, sua melhor amiga, seu colega de trabalho, enfim. O que é que ele pensa sobre a situação A ou sobre a situação B? Será se ele ou será se ela concorda? Será se ela já não tem as convicções dela sobre aquilo? Os jurados são pessoas como qualquer outra, como eu e você. E é exatamente igual. Cada um deles tem as suas crenças, cada um deles tem as suas verdades, cada um deles tem os seus julgamentos de valores sobre a vida, sobre o que é certo e sobre o que é errado. E eles já vão para lá com tudo isso pré-concebido. Eles já vão para lá mais ou menos sabendo o que fazer, o que falar. Na situação tal, o que aconteceria se eu fosse o juiz? Se dependesse de mim para a pessoa ser presa ou para a pessoa ser solta, como eu faria? Por isso que alguns advogados, eles zelam tanto pelo perfil da pessoa, dependendo da situação que será julgada. Se é uma situação, por exemplo, de uma mulher que matou um cara, aí normalmente, eu já vi advogado falando isso, não, eu evito do júri todas as mulheres, deixa um júri mais com perfil masculino, por assim dizer. Justamente para tentar entender o juízo de valor de cada um, para ele ter um êxito maior na hora da defesa e, consequentemente, no resultado final daquele tribunal de júri. Então, todo mundo, cada um deles, dos jurados no caso, já tem as suas convicções. Você não sabe qual é, ninguém sabe, mas ele já tem. E é exatamente por isso que eu digo que o júri ele não é imparcial. Um filme que mostra muito bem isso, é um filme que eu recomendo, é um filme chamado 11 Homens e uma Sentença. Não é 11 Homens e um Segredo, não confunda, é 11 Homens e uma Sentença. Fala exatamente disso. Mostra, é um filme que se passa, é um filme antigo, ele se passa dentro da sala dos jurados. O filme começa na hora em que os jurados se retiram do júri e começam a debater para os votos para definir se o menino lá vai pegar a sentença de morte ou não. O júri começa
com a entrada de... O júri não, o filme. O filme começa com a entrada de todo mundo nessa sala. E a partir daí ele começa a explorar, né? O filme começa a explorar os pontos de vista de cada um. Os valores de cada um. É um filme excepcional. É um filme que fala, inclusive, de uma forma muito substancial, a questão da construção e a questão da desconstrução do discurso. É um filme que... Eu vou separar um vídeo só para falar desse filme. É um filme fantástico. 11 Homens e uma Sentença. Fala exatamente disso. Daquela pessoa que acha que todo negro tem que ser assim... E aquela pessoa que acha que todo asiático é dessa forma. E a pessoa que acha que se uma pessoa faz isso, ela está certa mesmo. A pessoa que acha que se você discriminar um certo estado, você está certo. Enfim, tem gente que já tem as suas verdades pré-concebidas. E vai para um julgamento com essas verdades. E vai dar o seu voto lá baseado nisso. E muitas vezes... tudo que foi dito pelo advogado não vai valer em nada para ela. Porque ela já tem aquela verdade concebida na mente. E ela vai agir de acordo com o que ela acha certo. Por isso que eu falo que o júri ele não é imparcial. Então é isso. Por hoje é tudo que eu queria falar sobre o júri. Provavelmente, com certeza vai surgir mais assuntos e a gente vai falando sobre isso durante a semana. E se ficou em alguma coisa em aberto, comenta aí embaixo, que assim que eu puder eu respondo. A gente faz um vídeo para falar só sobre os novos assuntos que surgirem. E, bom, acabamos. Se conecta aí, que eu me conecto aqui e a gente se encontra online. Valeu!